Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Polícia Civil continua investigando a morte de um agricultor, fato ocorrido na zona rural deste município. O caicoense é encontrado morto no sítio Nova Vida, zona rural, ocorrido ontem, quinta-feira, no final da manhã. A vítima tratava-se da pessoa identificada por Agaildo da Silva Lopes, agricultor, natural de Caicó, 42 anos de idade, residente à rua Vicente Ferreira de Macedo. Segundo as investigações, a vítima tinha saído para trabalhar quarta-feira, com o objetivo de ligar um motor-bomba para encher uma caixa d'água. Porém, a senhora, identificada por Cleide, ela comunicou o desaparecimento da vítima à pessoa identificada por Ubaldo Ferreira da Silva, dizendo que Agaildo não tinha aparecido em sua residência. Segundo os relatos, que a moto da vítima e as roupas estavam na beira da água, onde Ubaldo, quando chegou ao local, avistou a vítima dentro da água, já sem vida, a uma distância aproximadamente de 2 metros de distância do veículo, ou seja, da moto. A guarnição policial civil e o ITEP foram acionados para os procedimentos de praxe. O corpo foi recolhido para a necrópsia em Caicó para a confirmação da causa-morte. De acordo com as informações colhidas lá no local, ou seja, lá no sítio Nova Vida, através de testemunhas, uma das hipóteses é que a vítima teria sofrido um choque elétrico, o que pode ter causado a morte. Enquanto outra hipótese não está descartada, de que a morte poderia ser natural ou de mal súbito. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com o Conselho Tutelar e as escolas da Rede Municipal de Ensino, promoveu hoje pela manhã uma caminhada pelas ruas da cidade, com o objetivo de conscientizar a valorização da vida, em alusão ao mês de Setembro Amarelo. A caminhada contou com a presença do prefeito municipal Acácio Santos de Brito, da secretária municipal de Educação e Cultura, Maria José da Silva, conhecida por Lito, representantes do Conselho Tutelar, professores, diretores e funcionários das escolas de ensino, além de alunos como crianças, jovens e adolescentes desta cidade. A paróquia de Nossa Senhora do Ó celebra o Tríduo em honra a São Vicente de Paulo. Hoje acontece o segundo dia do Tríduo, com celebração na Capela do Rosário, no bairro Ambrosina Bezerra de Faria, enquanto que amanhã, sábado, haverá o terceiro dia da celebração, com missa na Capela de Nossa Senhora Aparecida, na comunidade rural Cãibra, neste município. O pároco, o padre José Mário de Medeiros, ele será o celebrante da Santa Missa, com devoção, fé e oração em honra a São Vicente de Paulo, patrono da congregação vicentino desta cidade. A campanha de vacinação antirrábica foi concluída com 100% de cobertura na zona rural, pois desta vez chegou à zona urbana, com o objetivo de vacinar animais como gatos e cachorros. O cronograma de vacinação antirrábica acontece no período de 22 a 30 de setembro, com atendimento nos bairros Ares Batista de Faria, Elvésio Praxeres, como também no centro da cidade. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa detalhada. Hoje a gente vai olhar para Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Chegou para a gente um material bem interessante, sabe? Um resumo e um áudio do dia 26 de setembro de 2025. Dá um panorama bom do que está rolando por lá. Exato. E o legal desse material, né, é que ele permite a gente tocar em vários pontos da vida da cidade quase ao mesmo tempo. Segurança, comunidade se mobilizando, a parte religiosa, saúde. Nossa ideia aqui é justamente, amarrar essas pontas, sabe? Tentar entender o que esses fatos contam sobre o dia a dia e as preocupações lá em Serra Negra. Perfeito. Então vamos nessa, mergulhar nesses relatos, tirar o principal e, quem sabe, entender melhor o contexto geral. Vamos começar com uma notícia que chama atenção por ser uma investigação, né? Algo que ainda está em aberto. É sobre a investigação da morte de um agricultor que aconteceu na zona rural,
O corpo dele foi encontrado na quinta-feira de manhã, dia 25, pelo que dizem as fontes. Os detalhes que a gente tem são bem específicos, olha só. A vítima é Agazildo da Silva Lopes, ele tinha 42 anos, era agricultor, nasceu em Caicó, mas morava em Serra Negra, na rua Vicente Ferreira de Maciú. E o corpo foi achado lá no sítio Nova Vida. O que contaram, né, é que ele saiu para trabalhar na quarta-feira, ia fazer um serviço, parece que ligar um motor-bomba para encher uma caixa d'água lá no sítio, uma coisa de rotina, talvez, mas ele não voltou para casa. Aí uma senhora, chamada Cleide, percebeu que ele estava demorando muito, que não tinha voltado, e avisou um outro homem, um tal de Ubaldo Ferreira da Silva. Esse Ubaldo, então, foi até o local onde o Agaildo trabalhava, e a cena que ele encontrou foi assim, preocupante. A moto e as roupas do Agaildo estavam perto da água, mas nada dele. E aí? Aí encontraram o corpo dentro da água mesmo, uns 2 metros da moto. Complicado. Nossa. Daí chamaram a Polícia Civil, o ITEP, que é um instituto de perícia, né? Sim, para fazer os exames. Exato. Eles foram lá, fizeram os procedimentos e levaram o corpo para Caicó para fazer a necrópsia, que é o que vai dizer oficialmente o que causou a morte. E o que chama atenção nesse caso, pelo menos por agora, é justamente essa incerteza toda, né? O que a polícia colheu lá no local com as testemunhas e tal, levou eles a trabalharem com 2 linhas principais, e elas são bem diferentes uma da outra. Quais seriam? Então, a primeira que parece que ganhou uma força inicial é a de choque elétrico. Isso faria sentido, né? O cara ia mexer com um motor-bomba elétrico perto da água. Essa combinação, a gente sabe, é sempre perigosa. Sim, eletricidade e água. Com certeza é uma possibilidade forte. Faz sentido investigar isso a fundo. Exato. Mas olha só, a segunda hipótese não está descartada, a de morte por causa natural. Tipo um mal súbito, sabe? Ele poderia ter passado mal enquanto trabalhava e talvez por isso caído na água. As 2 possibilidades continuam em aberto. E essa dúvida deixa tudo meio suspenso, né? Para a família, para a comunidade. Com certeza. E isso só reforça o quanto a investigação detalhada da polícia e, principalmente, o resultado da necrópsia do ITEP são cruciais. É esse laudo técnico que vai poder, talvez, confirmar o choque elétrico ou apontar outra causa, né? Entendi. E além da tragédia em si, esse caso acaba sendo um lembrete meio duro dos riscos que existem em algumas atividades no campo, né? Que muitas vezes o pessoal faz sozinho, isolado. A investigação tem que continuar para trazer alguma resposta. É um ponto importante mesmo, esses riscos do trabalho rural. Bom, saindo um pouco dessa notícia mais pesada, mas ainda falando da comunidade, de como ela se junta, teve um evento cívico bem bacana. Uma caminhada pelas ruas da cidade dentro da campanha do Setembro Amarelo. O objetivo, claro, é falar sobre a valorização da vida, né? Um tema super importante. E o que achei legal foi a organização. Foi uma coisa conjunta da Secretaria de Educação e Cultura, do Conselho Tutelar e das escolas do município. E o pessoal compareceu em peso, sabe? Tava o prefeito, Acácio Brito, um dos relatos chama ele de Acácio Santos de Brito, mas deve ser a mesma pessoa. A Secretaria de Educação, Maria José da Silva, que o pessoal conhece como LIC, tinha a representante do Conselho Tutelar e muitos professores, diretores, funcionários das escolas e, o que é muito legal, muitos alunos. Crianças, jovens, adolescentes. Olha, essa mobilização é sim muito significativa. O Setembro Amarelo é essa campanha nacional super importante para prevenir o suicídio, para valorizar a vida. E ver essa união lá em Serra Negra, prefeitura, educação, conselho, escolas, todo mundo junto, mostra um esforço coletivo, sabe? Para tratar de um assunto de saúde pública que é delicado, mas, nossa, é vital. E essa parceria entre os setores faz a diferença na prática, né? Não fica só no discurso. Sem dúvida. Essa colaboração entre diferentes partes da prefeitura e principalmente a participação ativa das escolas, dos jovens, isso potencializa muito o impacto de uma campanha dessas. Deixa de ser só um evento formal, né? A comunidade se apropria da mensagem. Sim. E trazer os jovens para essa conversa sobre saúde mental, sobre valorizar a vida desde cedo, é uma estratégia de prevenção muito poderosa. Mostra que a cidade está preocupada em construir essa consciência junto com todo mundo. Interessante pensar nessa construção coletiva.
E essa ideia de comunidade junta leva a gente para outro ponto das notícias, a parte religiosa. A paróquia de lá está num período de celebração, fazendo um tríduo. Para quem não está familiarizado, tríduos são 3 dias seguidos de celebração religiosa especial, né? Nesse caso, é em homenagem a São Vicente de Paulo. Ele é o padroeiro da congregação vicentina que atua lá na cidade. É um grupo católico que se inspira em São Vicente, conhecido pelas obras de caridade. Ah, sim, os vicentinos. Isso. E tem até a programação hoje, sexta, dia 26, é o segundo dia. A celebração é na Capela do Rosário, lá no bairro Ambrosina Bezerra de Faria. Amanhã, sábado, é o terceiro dia, com missa na Capela de Nossa Senhora Aparecida, que fica numa comunidade rural chamada Cãibra. Quem está celebrando as missas é o padre da paróquia, o padre José Mário de Medeiros, e o foco, claro, é a devoção, a fé, a oração, celebrando São Vicente. Olha, eventos assim, como esse tríduo, muitas vezes são o coração da vida social e cultural em cidades menores, né? Como Serra Negra do Norte deve ser. Não é só a prática religiosa de cada um, mas são momentos que juntam a comunidade. Verdade. E se a gente conecta isso com as outras notícias, dá para perceber como essas tradições, a fé, elas se misturam com o dia a dia das pessoas, sabe? Não é algo separado, então, tipo, a vida acontece e a religião tá ali junto. De jeito nenhum. A figura do padroeiro, nesse caso São Vicente, e essas celebrações, elas funcionam como um elemento forte de união social, sabe? Reforçam os laços da comunidade, dão um espaço para a fé de todo mundo se manifestar junta, marcam o ritmo da cidade. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo que os desafios, como a investigação da morte do agricultor, e ao mesmo tempo que as mobilizações, como a Caminhada do Setembro Amarelo. Faz parte da identidade, da dinâmica da cidade. Mostra as várias camadas da vida ali coexistindo. Entendido. Faz sentido. E essa ideia de cuidado coletivo, de organização da comunidade, aparece com muita força em outra notícia, agora na saúde pública. E com resultados ótimos, pelo jeito. É sobre a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A informação que a gente tem é muito boa mesmo. A campanha na zona rural já acabou e eles conseguiram um resultado impressionante. 100% de cobertura vacinal. Nossa, esse é um feito e tanto para qualquer lugar. Uau, 100%, realmente impressionante. Pois é, e o Krabani continua, agora eles estão focando na zona urbana. A vacinação na cidade vai até o dia 30 de setembro. Para quem mora na cidade, os postos de vacinação nesse período, que começou dia 22, né, e vai até dia 30, estão em alguns bairros. Arécio Batista de Faria, no bairro Práxedes, uma fonte até mencionou Elcio Praxeres. Talvez seja um jeito diferente de escrever ou um errinho no material, né? Pode ser. E também tem posto no centro da cidade. O objetivo é vacinar os cães e gatos da área urbana também. Olha, esse resultado de 100% na zona rural é de verdade algo para se destacar muito. A raiva é uma zoonose, né, uma doença que passa dos animais para a gente e é gravíssima. Depois que os sintomas aparecem numa pessoa, a chance de morrer é altíssima, quase 100%. Então, vacinar os bichos que vivem perto da gente, cachorro, gato, é a principal barreira mais eficaz para proteger a saúde das pessoas. Então, vacinar o pet é proteger a família toda, a comunidade. Exatamente isso. Conseguir 100% de cobertura na zona rural não é só um número bonito de logística, que já seria difícil, né? Mas representa um avanço real, concreto, para a saúde pública de Serra Negra. É prevenção funcionando na prática. E agora levar para a zona urbana. O que isso mostra para a gente? Mostra um compromisso de garantir essa proteção em todo lugar, no município inteiro. Isso demonstra uma gestão de saúde pública ativa, sabe? E reflete bem um conceito que a gente fala muito hoje, que é a saúde única. Saúde única. Essa ideia, que é cada vez mais importante, reconhece que a saúde das pessoas, a saúde dos animais e a saúde do ambiente onde a gente vive estão totalmente ligadas. Cuidar da saúde dos animais que convivem com a gente é, no fundo, cuidar da nossa própria saúde e da saúde de todo mundo. É uma visão moderna, super eficaz de saúde pública. Nossa, que legal. Um resultado que dá confiança mesmo na capacidade deles lá. Então, fazendo um resumo do que a gente viu hoje sobre Serra Negra do Norte, com base nesse material,
A gente tem um retrato interessante da cidade nesse fim de setembro de 2025, né? Sim, um mosaico, como você disse. De um lado, tem essa sombra da investigação da morte do Agaildo, que traz uma incerteza, uma apreensão, principalmente lá na zona rural. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma capacidade muito forte da comunidade de se mobilizar, de agir junto. Exato. A gente viu isso na caminhada do Setembro Amarelo, juntando prefeitura, escolas, comunidade, pela valorização da vida. Viu na manutenção das tradições religiosas com o Tríduo de São Vicente, fortalecendo a fé e a identidade. E viu, de um jeito bem concreto, no sucesso da campanha de vacinação antirrábica, com esse resultado show na zona rural e a continuação na cidade. Precisamente. Essas notícias, quando a gente olha para elas juntas, não são só fatos soltos, né? Elas dão pra gente um gostinho da dinâmica complexa de uma comunidade do interior. Mostram como ela lida com o inesperado, com o trágico, como na investigação da morte, e, ao mesmo tempo, se organiza, vai pra frente para promover o bem-estar de todo mundo, Setembro Amarelo, para celebrar a fé, o tríduo e para cuidar da saúde de forma eficaz, vacinação. É a vida como ela é, né? Com os desafios que aparecem sem avisar, com as estruturas da sociedade que se mexem para responder e com as conquistas que mostram essa capacidade de organização e de cuidado uns com os outros. Essa mistura da incerteza de um caso trágico individual com a força da ação coletiva organizada é bem marcante aqui. Sim, essa mistura chama muito atenção mesmo. Fica então, talvez, uma pergunta para a gente pensar um pouco mais. O que essa capacidade de organização, que ficou tão claro no sucesso da vacinação e na mobilização da caminhada, o que ela diz sobre a resiliência, sabe? Sobre a força dos laços das pessoas lá em Serra Negra do Norte. Será que essa mesma estrutura, essa organização, é a chave não só para fazer campanha planejada dar certo, mas também para a comunidade conseguir absorver e responder aos baques, aos imprevistos, como essa própria investigação que ainda está rolando? Fica aí para a gente refletir. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.